descargas elétricas, né, você conseguia produzir essas novas substâncias químicas naturalmente na atmosfera terrestre. E essas substâncias químicas, elas são essenciais para a gente poder formar proteínas e formar lipídios. Então, ele consegue provar nesse experimento aqui que é possível, tá certo? Que é possível formar-se moléculas orgânicas, tá? Num ambiente parecido com o que a Terra era antigamente, ou seja, excesso de calor e descargas elétricas, isso por si só você consegue produzir substâncias que são essenciais para a formação dos seres vivos. Então, ele, dessa forma, ele acreditou que o quê? Durante muitos anos, né, a Terra teve bilhões de anos, foi se formando, então, né, ureia, né, ácidos graxos, aminoácidos, isso foi naturalmente sendo formado no planeta Terra por causa das descargas elétricas e do excesso de calor que a gente tinha. Esses ingredientes, então, né, são usados aí, né, em mais ou menos em 1920, dois cientistas, Haldane e Oparin, esses dois caras aqui, eles, né, chegam mais ou menos à mesma conclusão, tá bom? Que o quê? Que essas moléculas primitivas, elas foram sendo unidas umas às outras, elas foram sendo acumuladas na Terra e foram unindo-se umas às outras até formar o que eu chamo de coacervados. O que são os coacervados? São união de várias moléculas orgânicas que vão dando estruturas parecidas com o que a gente tem nas nossas células, né? Então vão formando-se membranas, os lipídios vão formando membranas plasmáticas. Quando você começar a estudar de maneira mais avançada as membranas plasmáticas, você sabe que se você jogar um óleo na água, ele naturalmente forma uma membrana, não precisa de nenhum ser vivo. Então, né, a teoria desses dois camaradas aqui, ó, do Oparin e do Haldane, acredita que o quê? Esses coacervados foram naturalmente sendo formados na face da Terra e com as descargas elétricas começou-se a aparecer moléculas mais complexas que são, né, os chamados, por exemplo, os RNAs. Já eu vou chegar aqui. Deixa eu só passar por esses slides aqui. Então, como é que teoricamente as vidas foram formadas na Terra? Inicialmente você tinha uma atmosfera primitiva. Nessa atmosfera primitiva, né, você tinha muito calor que vinha do Sol e descargas elétricas das tempestades que tinham lá. Os raios ultravioletas, né, a energia das descargas elétricas, foram formando as chamadas moléculas orgânicas, né? Então, as primeiras moléculas orgânicas foram sendo acumuladas na atmosfera. E aí começava a chover, né, moléculas orgânicas em toda a superfície da Terra aqui. Essas moléculas caíam dentro dos mares que eram extremamente quentes, né? Então esse calor, essas moléculas orgânicas, né, foram ficando cada vez mais complexas, porque elas iam se unindo umas às outras, formando agora aqui longas moléculas, né? Você está vendo aqui, ó, de moléculas simples eu comecei a formar moléculas longas. Esses são os chamados coacervados. Esses coacervados, eles foram se unindo uns aos outros e formando estruturas minúsculas, microscópicas, parecidas com aquilo que eu chamo de célula. E aí, né, com o tempo, novas moléculas foram sendo criadas e inseridas dentro desses coacervados, até que fosse dada origem à primeira célula, né? E hoje em dia a gente sabe que alguns desses tipos de moléculas, que foram as primeiras a aparecer ao redor do mundo, que é o chamado RNA, eles são capazes, né, de controlar ligações peptídicas, né? Então, em 1980, esse camarada aqui, ó, Thomas Cech, né, ele observou que o RNA ele consegue controlar, tá, as reações químicas de componentes que já existiam, né, na época dos coacervados, que são as ligações peptídicas. Então, a teoria mais aceita hoje em dia da origem da vida é essa, é a origem dos coacervados que foram sendo gerados lentamente na atmosfera, não é, até formar a primeira célula e a partir daí serem formados todos os seres vivos. Professor, por que provavelmente o primeiro ser vivo, né, era um vegetal?
porque como a atmosfera tinha pouquíssimo oxigênio, era necessário pegar esse excesso de gás carbônico que já existia na atmosfera e ir produzindo oxigênio. Então, a vida, acredita-se que ela nasceu-se dos chamados coacervados, dentro da água, e muito provavelmente o primeiro ser vivo, ele fazia fotossíntese, porque foi preciso, né, produzir oxigênio para que os outros seres vivos que vieram depois desses coacervados aí pudessem ser criados. Alguma dúvida aqui, gente? Então, a teoria atual da origem da vida mais aceita é a do John Haldane e do Alexander Oparin, tá bom? Que eles acreditam na teoria da evolução molecular. Então, a vida, né, só foi possível de acontecer porque com as condições que existiam na Terra, né, foram se formando os chamados coacervados, os coacervados foram sendo formados, né, até gerar sistemas complexos de onde saiu a vida. Belezinha? Pessoal, por hoje é só, vou terminando a aula por aqui, tá? As atividades dessa disciplina aqui eu só vou passar na semana que vem, e aí, por enquanto é só isso daí, beleza? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí ou me chamar no WhatsApp. Sem dúvidas? Sem dúvidas, então eu vou encerrar aqui a sala. Qualquer coisa é só chamar lá.